Bom dia, meus queridos. Paz do Senhor seja com vocês. Nesse dia, eu quero iniciar o nosso devocional, fazendo leitura da palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 5 em diante. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia à casa de Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Aqui, quando fala Lodebar, o que é isso? Cidade no campo, de terra sequíssima, nem capim crescia ali, a água utilizada de uma cidade distante, cerca de 37 quilômetros, um lugar judiado. As pessoas de Lodebar viviam em extrema situação de penúria e miséria. Que importância será que tinha uma cidade assim? Ela se tornou importante porque ali morava um filho de um rei, Mefibosete. Esse menino, neto do rei e filho do príncipe herdeiro, estaria destinado à sucessão do trono de Israel caso seu pai não tivesse morrido. Mas agora ele estava aleijado, já não teria mais o direito de pleitear o trono, não teve uma infância normal, não correu com as outras crianças, estava limitado. Porque nós podemos ler o que aconteceu com ele em 2 Samuel, no 4, com 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ela se apressou em fugir e caiu, e ele ficou aleijado. Quero te perguntar neste momento: quem te deixou cair? Quem foi a pessoa que não suportou a sua dor e te deixou cair? Te deixou numa situação tão difícil, de penúria, de destruição, de tristeza ao máximo. Amados, muitas vezes eu e você somos expostos a sentimentos, emoções, situações que geram feridas tão profundas em nossa alma e vão acabando por influenciar nossas atitudes, a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas e até mesmo a nossa condição de vida. Muitas vezes essas situações comprometem o nosso futuro. E aqui em 1 Samuel 18 nós vemos o estabelecimento de um pacto de amizade, um pacto de amor entre Jonatas, filho de Saul e príncipe herdeiro do trono, e Davi, ungido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Nós vemos ali que aconteceu a morte de Jonatas, e então vemos Davi chorando a morte de Jonatas. Mas ali onde eu li em 2 Samuel, somos apresentados a Mefibosete, filho de Jonatas,
que com 5 anos de idade ele se tornou aleijado devido a essa queda, quando a sua ama saiu correndo às pressas. E então esse menino ficou prejudicado. Neto do rei, filho do príncipe herdeiro, ele estaria destinado à sucessão do trono de Israel caso o seu pai tivesse morrido. Mas agora, meus queridos, ele não tinha mais esse direito. Ele não tinha mais. Parece que a sua vida foi destruída naquele momento, porque ele já não era uma pessoa normal. E ele foi levado a Lodebar. E lá ele ficou, e lá ele foi levando a sua vida. Já não possuía mais a riqueza de Saul, de Jonatas. Estava lá, distante, no esquecimento, na obscuridade, vivia em Lodebar. Uma terra sequíssima, uma terra muito triste. Porém, muitos anos depois, Davi lembrou-se daquela aliança que ele fez com Jonatas e procurou saber se ainda havia em algum lugar um descendente vivo para que ele pudesse usar de bondade para com esse descendente. E então as pessoas falaram a Davi sobre esse tal Mefibosete. E então imediatamente ele pediu que trouxesse este rapaz à sua presença. E Mefibosete se apresenta como um cão morto. Vemos aqui, meus queridos, a autoestima de um homem que já não tinha expectativa, perspectiva alguma na sua vida. Via a sua vida como acabada, um cão morto. Nem se considerava mais gente, simplesmente um cão morto. Alguma vez você se sentiu assim? Abandonado? Totalmente à mercê do amor e do cuidado das pessoas? Saiba que tem alguém que te ama incondicionalmente. Não importa a tua cor, tua raça, se você tem alguma doença, se você tem alguma deformidade, não interessa. Deus te ama. Naquele momento ali, por amor a Jonatas, Davi restituiu tudo que lhe pertencia, que pertencia à sua família, ao seu pai e ao seu avô. Davi também determina que daquele dia em diante, ele comeria todos os dias lá na sua mesa, comeria na mesa do rei, seria tratado como um dos seus próprios filhos. Oh, aleluia! Veja essa história, que transformação! De cão morto em Lodebar a filho do rei em Jerusalém. É do mesmo modo que Deus faz. Deus faz assim conosco. Por amor a Jesus que morreu por nossos pecados, Deus nos chama de Lodebar, daquela situação terrível, daquele mundinho que criamos para nos escondermos das circunstâncias adversas da vida, das aflições, e então acabamos nos acostumando com a miséria, com a autocomiseração, com a mediocridade, com a inércia, com o medo, com a falta de perspectiva de futuro. Nos acostumamos ao terror. Mas Deus, oh, aleluia, Deus nos chama de Lodebar para o seu palácio, onde por amor do seu filho, ele nos oferece a sua mesa, para que dela nós possamos comer todos os dias em sua presença. Aleluia! Na mesa do rei está todo o suprimento que eu e você necessitamos. Está lá à nossa disposição. Tudo por intermédio de Jesus. Somos tratados como filhos, somos tratados como herdeiros, somos tratados como da família do nosso Deus, e já não temos nada mais a ver com Lodebar, com a miséria, com a aflição, com a rejeição. A única coisa que temos que fazer é comer da mesa do rei. Nos alimentamos da sua palavra,
em sua presença todos os dias da nossa vida. E é neste momento, tudo que nós vivemos em Lodebar já não conta, fica para trás, é esquecido. Mas, meus queridos, muitas vezes nós saímos de Jerusalém e voltamos para Lodebar. Quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, quando não entramos em sua presença em oração, quando não temos uma comunhão íntima com Ele, permitimos que os velhos medos, frustrações, desesperos, dúvidas, falta de perspectiva ocupem novamente as nossas mentes. Não, meus irmãos, Mefibosete foi levado a Lodebar, lá ficou e lá foi levando a sua vida. Já não possuía a riqueza dos seus antepassados, ficou ali no esquecimento. Mefibosete tinha entre 25 e 30 anos de idade. Todos os dias lamentava a sua situação. Ele tinha lembranças do conforto do palácio, dos cuidados que recebia, da vida abundante que tinha ali. Agora estava em Lodebar. Lodebar era a sua realidade. Uma terra árida, seca, miserável. E então, um certo dia, a vida de Mefibosete começa a mudar. Ziba era servo na casa de Saul e ele respondeu a um rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ali ele mencionou que ele era coxo, não falou o seu nome, apenas falou do seu defeito. É assim que as pessoas fazem conosco para nos desqualificar. Apontam os nossos defeitos. Imagina o alvoroço que foi quando os soldados entraram naquela cidade pobre, miserável, onde viviam a mesmice constantemente. De repente, os soldados reais chegam procurando a casa dele. Segundo os soldados, Mefibosete não iria mais morar em Lodebar. Devia ser levado para Jerusalém para estar com o rei Davi. E ali nós vemos o encontro de Mefibosete, vivendo num lugar miserável, que teve encontro com o favor do rei. Mefibosete não estava acreditando no que estava ouvindo do rei. Ele se apresentou como um cão morto, como eu li. Veja que ponto pode chegar uma pessoa. Que ponto pode chegar a autoestima de uma pessoa? Não ter mais esperança, não ter perspectiva de futuro, não crer mais que Deus olha por ele, não ter mais amigos, não ter valor mais nem por sua própria vida, se considerar um cão morto, não se considerar gente. Quantas pessoas no nosso país estão vivendo assim? Andando pelas ruas, talvez até alguns nem estão nas ruas, estão em suas casas, mas estão se sentindo miseráveis. O rei chama Ziba e diz: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho do teu senhor. Dá para Mefibosete. O filho do teu senhor comerá para sempre na minha mesa. Assim, meus amados, como ele passou de um homem rejeitado, miserável, cão morto em Lodebar, para filho do rei em Jerusalém, essa pode ser a transformação que pode acontecer em nossas vidas. Será que algum de nós, será que você conhece alguém que vive em Lodebar? Que vive numa situação semelhante à de Mefibosete? Lodebar aponta para o desânimo, desistência, para um lugar de desespero, para uma ponte entre a vida e a morte, para a caverna da miséria, da falta de perspectiva, de esperança, para a vida como uma fonte seca, para um barco que está à deriva,
para uma noite sem lua, para um caminho sem luz, sem orientação. Mefibosete aponta para aqueles que olham para o seu passado, questionam o seu presente e já sentenciaram o seu futuro como miserável, terrível. Aqui nós vemos Davi, o rei Davi, que aponta para Deus, que não se esqueceu de você, que está contemplando a tua vida e dá ordem neste momento para que tirem você de Lodebar. Os soldados apontam para o Espírito Santo que hoje vai à tua situação de Lodebar, a tua situação particular, para tirar você de lá e te transportar para Jerusalém, a mesa do rei. Jerusalém é a tua posição em Cristo, a tua intimidade em Cristo como filho. Aleluia! Que posição é essa? Nós podemos ler em 2 Coríntios 5, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A miséria já passou, Lodebar já passou, a tristeza já passou, a terra seca já passou, tudo se fez novo. Agora você tem direito a comer na mesa do rei. Nossas vidas também tinham os pés quebrados, morávamos em Lodebar. Tinha o inimigo das nossas almas nos colocando todos os dias mais para baixo, e não queria a qualquer custo que saíssemos de Lodebar para gozar uma vida abundante, de uma vida de paz e de prosperidade na presença do nosso Rei, nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que Deus fez? O que Deus fez pelas nossas vidas? Deus chamou o seu filho, príncipe dos céus, e disse: vá depressa, tome resgate por meio de sangue vertido no Calvário, no Monte Caveira, lá no Gólgota. Tome os meus filhos, tome os meus filhos que estão em Lodebar, em terra sequíssima, e traga-os para minha presença em Jerusalém, para serem filhos, para comerem a minha mesa. E vindo o nosso Senhor Jesus Cristo, fez-se homem, habitou entre nós, cresceu entre nós, colocou-se à disposição do Calvário por nós, pagou com sangue os nossos pecados lá naquele madeiro de horror, foi pregado, transpassado e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus e foi nos preparar lugar nas mansões celestiais, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. A boa notícia do Evangelho é clara. Lodebar não é mais o seu lugar. Você foi chamado pelo Rei para comer na sua mesa. Deixe de uma vez por todas Lodebar para trás. A miséria, a tristeza, a rejeição. Deixe tudo para trás e nunca mais retorne para lá. Você não precisa mais disso. Jesus já pagou o preço. Sofreu em nosso lugar, para que agora eu e você tenhamos acesso ao trono do Rei, para que toda sorte de bênçãos seja derramada em nossas vidas, para tudo que o inimigo tirou seja restituído em dobro em nossas vidas e possamos viver em plenitude, com uma vida abundante na presença do Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Você toma posse dessa palavra e a partir de hoje come na mesa do Rei. Amém?